Olá, pessoal. Eu sou a Carol Tomás, sou CEO da LibCloud Tecnologia. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito, que é liderança e gestão colaborativa. Antes de começar, queria agradecer a Carol e ao Marco por essa oportunidade. Estou muito feliz em fazer parte desse time aqui como palestrante. Espero que vocês gostem do conteúdo e que aproveitem bastante. Vamos lá. Recentemente, passamos por uma reestruturação da nossa marca. E hoje a gente acredita que boas soluções, elas nascem de profissionais plurais, diálogo aberto e escuta ativa. E como é ter tudo isso, né? Como fazer com que isso tudo aconteça? E é isso que eu vou falar para vocês nos próximos slides. Bom, primeiro, eu acredito e aplico que a gente precisa ouvir mais do que falar. Porque quando a gente ouve, a gente dá espaço para que o outro crie as próprias soluções. Então, ouvir o que a sua equipe tem a dizer faz parte de um trabalho de uma gestão colaborativa. Perguntar para eles como foi o trabalho, se eles precisam de ajuda, se eles estão com alguma dificuldade, tudo isso fomenta a proatividade da sua equipe. Compartilhar assuntos mais amplos também. E eu não estou falando de você ir lá sentar e bater papo com a tua equipe, não é disso. Eu estou falando em você compartilhar, por exemplo, um novo cliente, um novo projeto, tudo isso antes de que ele aconteça. Não depois que você já bateu o martelo, que você já fechou com um cliente e você vai lá e comunica à tua equipe que tem um cliente novo ou um projeto novo entrando. Não. Então você precisa fazer com que eles façam parte dessa decisão com você. Por mais que a sua decisão seja a última, você sabe disso, mas você precisa trazer a sua equipe para perto de você. Então, um exemplo, compartilhar um cliente novo, você foi, visitou um cliente, gostou do cliente, viu que ele precisava de algumas soluções, volta para o seu trabalho, para o seu home office ou para o seu escritório, chama a tua equipe, fala, visitei um cliente hoje, eles são nesse formato, assim, assim, assado, propus essas soluções, o que vocês acham? Vocês acham que vocês estão de acordo? Essa solução é a melhor solução? Então, ouvir o que eles têm a propor também é muito importante. Ou um projeto novo de um cabeamento estruturado, o arquiteto manda o layout, e aí você apresenta esse layout para a tua equipe, pergunta qual é a opinião deles, a sala onde vai ficar o cabeamento está lá, está no lugar certo, o que, que eles acham sobre o layout. Então, tudo isso você está trazendo a sua equipe para perto de você. Então, a sua equipe ela precisa se sentir ouvida. Ela precisa saber que a opinião dela importa. Então, tudo isso é uma gestão colaborativa. Uma reunião por semana para saber como é que foi a semana deles é muito importante. Chegar na sexta-feira, fazer uma reunião. E aí, como é que foi? Como é que foi a semana? Como é que vocês estão? Teve algum problema, alguma dificuldade? Ficou com alguma dúvida em algum tipo de atendimento? Você vê que eu me aproximo deles e automaticamente eles têm a liberdade para falar comigo de uma forma muito aberta. Eh, Quando você aplica esse modelo, a sua equipe ela vai sentir o pertencimento em cada atitude e, naturalmente, eles vão passar a viver da cultura da sua empresa. Isso é automático, acontece automaticamente. Uma outra estratégia que traz um benefício gigante é você adotar premiações para engajar a sua equipe, né? Por exemplo, gamification. Essa estratégia do gamification, ela é uma ótima estratégia. O que, que é o gamification, né? Ele não é só um jogo. Não é só ir lá e jogar e ganhar. Não é isso. Ele é uma estratégia para que você estimula a competição saudável e a colaboração. E quando ela é muito bem aplicada, o resultado é positivo não só para a empresa, mas para tudo. Fica um todo. O resultado é muito positivo para a tua equipe, para o teu cliente final,
para você que está ali fazendo a gestão, que está ali na linha de frente, né? Então, ter uma equipe engajada é muito importante. E como que você pode fazer isso, né? Como usar o gamification em benefício do seu negócio? Você pode bonificar a sua equipe. Como? Voucher de cinema. Não agora que a gente está num momento de pandemia, mas pode ser aqueles voucherzinhos de loja que a pessoa, você dá um valor, a pessoa vai lá e escolhe o que ela quer comprar numa loja que ela goste. O que eu faço aqui é, cada um, eles são bonificados muito particularmente sobre aquilo que eles gostam. E é uma linha de raciocínio que eu sigo. Então, pode ser uma cesta de pães com vinhos, uma caixa de cerveja, eh, os vouchers que eu falei. Se a pessoa da sua equipe anda de bicicleta, você pode, sei lá, pagar uma revisão na bicicleta dela e assim por diante. Existem várias bonificações que você pode criar aí dentro. É só ter bastante criatividade. Um outro bônus que é simples, que eu nem digo que eu uso ele através do gamification em si. Mas, por exemplo, se eu tive uma semana boa, se a gente ocorreu tudo bem, tá uma semana tranquila, na sexta-feira tá tranquilo, eu libero eles mais cedo. Eles saem mais cedo. Porque eu acho que isso também é uma forma de deixar a pessoa feliz. Eles se sentem muito mais engajados e é uma experiência assim, nossa, hoje é sexta-feira, né? Sextou, vou sair mais cedo. Então, isso também é uma premiação, mas eu não uso ela dentro do gamification, mas eu aplico bastante, sim, aqui na Lib. Um outro ponto que é muito importante é criar metas anuais. É difícil criar metas quando você pensa num negócio de TI? Sim, porque você pensa, mas como que eu vou fazer para criar metas, né? Eu vou chegar para o meu colaborador, minha colaboradora, e vou falar: vocês vão atender 10 chamados e vocês atingiram a meta. Não, não é assim que funciona e não vai funcionar, até porque a gente depende da outra ponta, que é o cliente abrir chamado. Então, como que nós adotamos aqui essa política de metas anuais, que funcionou muito bem, que vem funcionando muito bem? A gente oferece cursos como metas. Cada equipe ela tem uma pontuação anual para ser atingida e cada curso tem uma pontuação diferente. Tem os cursos que são obrigatórios, que eles são obrigados a fazerem ao longo do ano e tirarem a sua certificação com relação aos cursos que a gente decidiu. E tem os cursos que eles podem escolher. Cada curso tem uma pontuação, e aí eles têm uma pontuação total para ser atingida ao longo dos 12 meses, ao longo do ano. E aí eles vão fazendo esse curso e vão atingindo a meta. Chega no final do ano, eles atingiram a meta toda, eles vão receber um tipo de benefício. Atingiu 30% da meta, vai receber um tipo de benefício. Vamos chamar, vamos conversar, o que ficou, qual foi o problema que teve, o porquê que não fez. E isso é bom justamente para você ter esse equilíbrio e você conseguir medir a sua equipe, qual é o desempenho dela. Se ao longo dos 6 meses você viu que uma determinada pessoa não está cumprindo a meta, não está fazendo nada, isso é bom, porque aí você chama ela para conversar, você dialoga com ela e vai entender o que está acontecendo e por que, que ela não está fazendo aquilo. E então, acima de 50% já começa a ser bonificado, mas a gente sempre vai tentar entender o porquê que não foi atingido 100% da meta. E o que mais? Uma coisa importante, né? Esses cursos, essas pessoas, elas não vão aplicar só dentro da Lib. Esses cursos são cursos para a vida dessas pessoas e elas vão levar para onde elas forem, né? É conhecimento próprio de cada um. A gente dá o curso, sim, mas é que
Cada um vai aprender aquilo, vai tirar sua certificação e aquilo é individual deles. Eles não precisam, não, vou te dar isso e você vai ficar preso à lib. Não, não é isso. Eles levam isso para onde eles forem. E automaticamente, né, para crescimento próprio. Então, para onde essa pessoa for, ela vai levar esse certificado. Então, esse modelo de gamification, de bonificação, de criar metas anuais, envolvendo aprendizagem, tudo isso é uma competição motivadora, tem os desafios, é saudável, aproxima seu time, engaja seu time, entre eles mesmos, eles se ajudam muito mais, dá muito certo. E agora um tema bem polêmico. Eu falo que é polêmico porque salário é uma coisa muito complicada, né, quando a gente pensa em salário. Eu não acredito que o salário seja um fator de prêmio. Eu acredito que o salário ele seja um fator motivador. Por que motivador? Porque eu aposto em salários maiores do que o mercado ofereça para eu ter o melhor daquela pessoa. Mas como assim, Carol? Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Isso é uma coisa que eu acredito, eu aplico na Lib e que dá muito certo. Por exemplo, eu não acredito que o modelo de vou te contratar ganhando X, se você for proativo, você tiver uma proatividade, daqui 3, 4 meses a gente volta a conversar sobre o seu salário. Particularmente, eu acho isso muito vago, porque tem modelos que vai acontecer da pessoa se esforçar e a outra ponta da gestão vai se esquecer disso e não vai voltar nesse assunto, que é a maioria dos casos, isso é o que mais acontece. E, e tem a ponta também do outro lado, quando o salário é um fator motivador, quando você paga mais do que o mercado oferece por aí, e mesmo assim a pessoa não se engaja, não anda, não acompanha a sua cultura e tudo que você colocou ali de gestão. E nesse lado, eu acho que ele não é um problema seu de gestão. Acho não, eu tenho certeza que não é um problema da sua gestão, do modelo de gestão que você desenhou. E sim é uma coisa particular do indivíduo. Realmente ele não se deu bem, não, não se engajou ali com a equipe e não deu certo e tudo bem também. Mas o foco principal para mim, o salário é um fator muito grande motivador. Quando você paga um salário maior do que o mercado oferece, você acaba tendo o melhor da pessoa. E ela, por si só, vai se sentir motivada. Ela vai ser proativa, ela vai ter mais atitudes. E não vai fazer só aquilo que está dentro do escopo dela. Então, vê que aqui a gente tem um profissional plural. E tudo isso faz muita diferença. E nós, como que estamos na linha de frente aqui como gestores do nosso negócio, a gente reduz 70% as nossas preocupações. Não é preciso ficar fiscalizando se o chamado foi feito, se não foi feito, há quanto tempo o chamado está na fila. Não precisa ficar dando bronca, cobrando, porque isso não foi feito. Eles por si só se motivam com o salário que estão recebendo e são muito mais proativos. Muito, muito, muito. Isso funciona muito bem. É um modelo que eu sempre tive muita vontade de aplicar na Lib de negócio e não consegui antes. E agora eu coloquei isso para rodar e dá muito certo e o resultado vem muito rápido. Um outro ponto que é muito importante também é a questão do feedback, né? Eu prefiro focar muito mais no que está dando certo, no que está indo bem, e não focar no que houve de errado. Porque aqui na Lib a gente trabalha com feedbacks contínuos com uma linguagem de crescimento. Mas como assim, Carol? O que é isso?
não é só você chegar no seu colaborador ou colaboradora e elogiá-lo. Falar, parabéns, você fez um bom trabalho. Não é isso. Aí nos slides tem alguns exemplos, por exemplo, a forma com que você conduziu aquela situação de estresse foi excelente. Então você vê que é um feedback diferente. E isso também faz a diferença. Mais uma vez, vai aproximar a sua equipe de você. E o feedback, ele tem que ser em tempo real, na minha opinião. Eu sei que a gente é corrido, que a gente tem um monte de coisas para fazer, atende cliente, vai em reunião e consegue cliente e desenha projeto, mas a gente precisa tirar 10 minutos sempre para dar um feedback para nossa equipe. Isso é muito importante, faz toda a diferença, por isso que o feedback tem que ser em tempo real. Não vai doer, você não vai perder menos do seu dia se você fizer isso, parar ali 10 minutos e dar o seu feedback. Se você não conseguir parar 10 minutos para dar um feedback para a sua equipe, desculpa, mas a sua gestão está errada. Um outro ponto é, o cliente liga elogiando alguém da tua equipe. Eu chego para essa pessoa e já dou o feedback ali, falo, olha, o cliente ligou, te elogiou, falou isso, isso, isso. Mais uma vez, eu estou fazendo o quê? Fomentando a proatividade, deixando essa pessoa motivada. Também dá tempo de fazer. Se você não está fazendo isso dentro da sua gestão, está errado. Lá na frente você vai ter um gargalo muito grande. Uma outra coisa que é muito importante, se eu noto que teve alguma situação que foi desagradável ou que a pessoa não fez aquilo que tinha sido designado a ela, eu não dou bronca. Eu não chego na minha equipe e vou dando bronca, perguntando: por que você não fez isso? Já era para ter entregue e não foi feito. Não faço isso porque acho que cria uma situação de estresse muito grande, fica um clima muito pesado e então por isso eu não aplico dessa maneira. Eu faço ao contrário. Eu acho que é a hora da gente mudar a nossa abordagem. Eu pergunto para a minha equipe o que houve. O que aconteceu para que isso não fosse feito? Você precisa de alguma ajuda? Está faltando alguma coisa? Ficou com dúvida em alguma coisa? Então, mudar a abordagem faz toda a diferença. É uma forma de ouvir empaticamente o outro lado e saber o porquê que aconteceu aquilo e não só julgar. E quando acontecer algo que a pessoa da sua equipe faça errado ou que realmente ela tenha errado, ela vai reconhecer o erro na hora e vai falar para você: foi erro meu, me desculpa, não vai mais acontecer. Por quê? Existe uma troca. Se a pessoa vem errando muito, você precisa sentar, chamar, conversar e entender o motivo daquilo que está acontecendo. Porque se você promove cursos, você ensina, ela tem tudo isso, tem treinamentos periódicos, então o que está acontecendo? Aonde que está o problema? E mais uma vez, em vez de julgar, dar bronca, você chama aquela pessoa para conversar. E você acaba fazendo tudo isso entre uma conversa leve, em um diálogo aberto, e as coisas fluem muito melhor, muito. É, é, isso está dentro e muito ligado com uma gestão colaborativa e, nossa, muda como a sua equipe te vê, muda como o cliente vê a tua empresa. É uma troca imensa que vai acontecendo. Então, assim, eu acredito que todos nós temos dias bons e dias ruins. Então, chegar na sua equipe brigando, eh, dando bronca, não vai fazer ela ser mais proativa, não vai trazer ela para perto de você. O seu cliente na ponta vai sentir sobre isso.
porque o seu colaborador, a sua colaboradora vai atendê-los com marra. Então, acho que tem que mudar o diálogo, tem que mudar a abordagem para falar quando as coisas não estão bem. Então, focar no que está indo bem e não focar no que houve de errado é um ponto muito estratégico e faz toda a diferença. E com tudo isso que eu venho falando aqui nos slides, quando essa gestão colaborativa ela acontece, tudo flui melhor. Desde você que está ali fazendo a gestão, da sua equipe e na ponta final, que é o seu cliente. Por que isso? Porque o seu cliente vai receber a sua equipe com muito mais vontade e a sua equipe vai atender o seu cliente com muito mais vontade. Então, tudo isso vai fluir muito melhor, vai ser muito mais leve e gostoso de lidar. Fazendo tudo isso que eu fiz, que eu coloquei aí nos slides para vocês, a gente teve um resultado incrível, incrível, do cliente se sentir, do cliente sentir prazer em abrir chamado. Mas como isso? Do cliente ligar e falar que é legal abrir chamado com a gente. Não tem mais aquele peso, ai, nossa, vou ter que abrir chamado com a TI. Tô cheio de coisa para fazer, não posso parar agora, vou ter que abrir chamado. Não, não existe mais isso. Pelo contrário, eles abrem chamado muito mais felizes, eles comentam sobre isso. E então o que que acontece, né? A experiência do cliente se tornou boa. Se tornou tão boa que para ele abrir chamado é gostoso, tá tudo bem. E o que eu mais escuto é: nossa, Carol, é tão legal falar com a tua equipe. E aplicando tudo isso, o que que nós tivemos também? Tivemos muito mais retorno das pesquisas de satisfações quando a gente envia que o chamado é atendido. Muito mais retorno, os clientes passaram a responder a pesquisa. Então foi assim, foi incrível nesse setor, de ainda mais o cliente que está na ponta de sentir tudo isso, né? E a outra parte também, que eu gosto bastante, é que o chamado hoje em dia, a gente começou também a mudar a forma com que a gente colocava as descrições ali no chamado. Por exemplo, realizamos a instalação de não sei o que, blá, 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 no seu chamado. Não, a gente chama a pessoa pelo nome, olá fulano, bota uma carinha alegre, de acordo com o seu chamado, fizemos X, Y, Z. No final quando esse chamado foi encerrado, você vai receber uma pesquisa de satisfação, fico muito feliz se você responder. Então, tudo isso é um conjunto. Tudo isso é um conjunto. E aí, conforme vai tendo as interações nos chamados, a gente anexa prints de tela e tem uma comunicação muito mais descontraída e leve para o cliente entender isso também, porque não fique só aquela coisa, aquele tecnês, né? Que o cliente vai ler aquilo ali que você encerrou o chamado, ele não vai saber do que você está falando e não vai nem pensar para te avaliar. Então, mudar a forma com que a escrita é feita ao longo das interações nos chamados também foi uma forma de ter um crescimento absurdo com a minha equipe. Então, desburocratizar o atendimento foi uma das metas que a gente atingiu na LIB. E isso só pode acontecer, ou isso só acontece, quando a gente faz uma gestão eficiente e colaborativa com a nossa equipe. Quando a gente aproxima todo mundo, que todo mundo ali se engaja, se conversa, que dá certo. Porque automaticamente a forma de atendimento muda e vem a satisfação do cliente. Então, apliquem esse modelo de gestão colaborativa no negócio de vocês, que é uma coisa que vai dar muito certo, vai funcionar muito. Eu vou ficando por aqui e eu sempre acreditei nesse modelo de gestão colaborativa, é uma coisa que dá muito certo.
colocar tudo isso em prática na Lib e ver o resultado em tão pouco tempo foi uma coisa que me deixou extremamente feliz. Só, só provei para mim mesma que eu sou boa nisso do que eu fiz um bom trabalho com a minha equipe, que deu muito certo e que talvez, mas só talvez, eu cheguei a pensar em ajudar outras empresas de TI com relação a isso. Bom, eu queria dar um obrigado especial para duas pessoas que me ajudaram para que tudo isso aqui acontecesse. Minha primeira palestra, que é a Cacá e a Cal. Então, muito obrigada por vocês me apoiarem. É, espero que todos vocês que estejam aí me assistindo tenham gostado, tenham aproveitado. Vou deixar aqui as minhas redes sociais para quem quiser falar comigo. Fica à vontade, tá aí meu Instagram, meu LinkedIn, é só me chamar. E mais uma vez, Marco, Carol, obrigada. Foi muito importante estar aqui como palestrante. E quem está aí assistindo o congresso, aproveitem o máximo e até a próxima. Vou ficando por aqui. Obrigada.